Então, bom dia aqui, agradecer o Erasmo Damiani, que é o diretor de futebol de base do Atlético, dos mais respeitados diretores do futebol de base do Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Erasmo Damiani, tudo bem? Muito obrigado pela vinda. Tudo bem, Everton, né? É um prazer mais uma vez estar falando para os ouvintes da 98 FM. E eu, como sempre falo, falar de base é prazeroso. Estou à disposição aí de vocês. Bom, estou aqui com a Lohana, com o CJ, o Alê está lá no estúdio e já algumas perguntas aqui para você. Daqui a pouco vamos girar perguntas também dos nossos convidados, o Damiani. O que eu preciso perguntar a você é a pergunta que a gente sempre se faz aqui quando o assunto de base vem à tona, né? O Atlético montou um elenco, também com jovens, contratou jogadores jovens que vêm se destacando. Vamos pegar um aqui deles, por exemplo, o Savarino, que é um jogador jovem e está muito bem, mas tem outros, o próprio Zarate é um jogador jovem e de muito potencial, Alan Franco e tantos outros. Mas a base do Atlético promoveu nos últimos anos alguns jogadores que não vêm tendo tantas oportunidades e que quando entraram bem. Um deles, o próprio Sávio, que a gente sempre destaca. Esse moleque tem bola. Quando nós observamos aqui, Damiani, que o Santos lançou um menino de 16, 17 anos, o Fluminense também, o Grêmio, a gente festeja, fala que legal, que moleque bom de bola, e daqui a pouco esse moleque explode, é vendido e há muito dinheiro entrando nos cofres dos clubes. Por que aqui no Atlético isso é tão difícil de acontecer? Por que é tão difícil promover a entrada de um jogador de base no time principal? Eu estou me alongando na pergunta, eu preciso contextualizar. É difícil essa entrada... Você está me ouvindo, Damiani? Alô, Erasmo Damiani, está me ouvindo? Acho que não. Bom, parece que perdemos contato. Vamos refazer com o WhatsApp. Eu alonguei tanto na pergunta aqui em vão. O Damiani volta. Vamos tentar restabelecer contato aí, Guilherme. Deu. Aí. Chegou, Damiani? Está me ouvindo aí? Tá, te ouvindo. Eu escutei até como é tão difícil promover um menino. O que eu disse é o seguinte: quando é nos clubes de fora a gente acha muito legal, mas por que é tão difícil a promoção de jogadores jovens no Atlético? Por que aí às vezes alguém diz, porque não tem tanta qualidade como você pensa que tem. É isso mesmo? Falta qualidade ou falta oportunidade, Damiani? Bem, a pergunta ela é bem interessante, né? Primeiro, nós temos que entender, e eu falo muito isso, Everton, não só aqui no Atlético, mas por onde eu passei, é que infelizmente, você citou alguns clubes aí que felizmente eles têm uma política voltada para as categorias de base e o olhar para as categorias de base. Apesar que às vezes o Santos tem colocado alguns meninos pela questão mais da necessidade do que propriamente da vontade de lançar os meninos. Mas eu entendo que a política, às vezes, do clube, ela tem que ser bem definida nessa questão das categorias de base, do processo de formação, né? Infelizmente, o Atlético, e aí eu falo, a grande maioria dos clubes, esse processo ele se perde no meio do caminho. Então, sempre eu digo assim, eu sou repetitivo em algumas entrevistas, mas eu acho que isso ela torna-se claro. O futebol brasileiro, ele é muito parecido com a política brasileira, né? Da esfera nacional, estadual e municipal. Muda-se o presidente, muda-se o governador, muda-se a política do clube. E o clube é a mesma coisa. Então tem que ficar... começar o Atlético a estabelecer que, independente de quem venha a ser o presidente, algumas regras terão que ser cumpridas. E aí eu coloco a situação das categorias de base, né? Você tem que estabelecer um número de atletas com o objetivo de estar no profissional, porque eu tenho que trabalhar com essa produção. Eu sei que eu vou chegar num clube que eu tenho que colocar no mínimo 1/3 dos atletas do profissional tem que ser atletas da base. Então eu tenho que trabalhar para isso. Não só nesse primeiro momento, mas eu deixar uma produção pronta ao longo do tempo, de que todo ano
ou a cada 2 anos o Atlético vai ter 1, 2, vai ter 5, 6 atletas subindo de categoria, indo para o profissional, fazendo parte do profissional. Acho que esse é um processo que ele é a um longo prazo, não se muda da noite para o dia, né? É uma coisa que tem que ser estabelecida de cima para baixo. Quando eu falo de cima para baixo, é da direção do futebol profissional, do executivo, juntamente comigo, de nós estabelecermos essas metas. E o Atlético, eu estou completando os 100 dias da minha chegada aqui, nós estamos conversando sobre isso, nós estamos montando esse processo para que daqui a pouco, no futuro próximo, o Atlético tenha, sim, em seus quadros, jogadores como você acabou de citar, né? Savinho, que ainda é um menino da Sub-17, um atleta ainda com um potencial enorme dentro do clube. Para que daqui a pouco, não só o Savinho, outros comecem a fazer parte desse plantel, comecem a fazer parte desse processo. Mas lembrando que há 70, 80 dias atrás, nós ainda tínhamos aqui dentro do Atlético uma equipe de transição que ela tinha uma transição, mas ela estava esquecida dentro do clube. Ela não tinha uma participação. Então você começa a mudar esse processo, Everton, aos poucos. Você começa a estabelecer que agora nós não temos mais a transição, nós vamos ter o sub-20. Em cima do sub-20, nós vamos trabalhar o quê? Esses atletas estarem prontos daqui a pouco para estar sendo chamados. Erasmo, Damiani, clica na sua tela de novo aí que fechou seu microfone. Aí, agora sim, tá ok. O calendário pós-pandemia, ele tá meio complicado e os clubes vão precisar, em algum momento, de esses atletas estarem prontos da base para, ou daqui a pouco tá jogando um jogo, ou tá fazendo parte do banco de um jogo. Por quê? Vai ter um momento, daqui a 45 dias vai funilar Libertadores, Brasileiro e daqui a pouco a fase final da Copa do Brasil. Então o calendário vai estar cheio para os clubes, no caso do Atlético do Galo, né? Então nós precisamos estar preparados para que esses meninos, esses atletas estejam daqui a pouco prontos para isso. Então eu vejo que é um processo ainda de iniciação, né, de reformulação, para que no futuro próximo o Atlético comece a ter o selo de ter atletas do profissional, da base no profissional. Ô Erasmo, é o CJ que está falando, prazer receber você aqui. Tudo bem, sempre CJ? Muito prazer. Legal. Papo bacana, e eu quero ainda continuar um pouco nesse assunto. Você fala em tempo, né? Demanda tempo. A primeira pergunta, eu não sei se a gente vai ter uma resposta exata, se dá para mensurar esse tempo, se essa influência é só uma política interna do clube, ou se imprensa e torcedores também passam por essa absorção e esse entendimento. E a principal, você acha que o resultadismo, a garantia de emprego do treinador no time principal, a preocupação em se manter no cargo, em ter o resultado, e, obviamente, sofrendo pressão de todos os lados, faz com que ele não lance esses garotos por medo? Bom dia. Bom dia, CJ. Prazer estar falando contigo. Tem. A tua pergunta, ela já é meio que uma resposta de algumas coisas, né? Infelizmente é isso. O empreguismo hoje tá forte, porque o mesmo torcedor que cobra o atleta da base no profissional é o mesmo que em 20 minutos de jogo vai reclamar que o menino da base errou um passe, errou e vai reclamar por que ele está jogando. Então, esse imediatismo, a rede social hoje, ela ajuda, mas também ela atrapalha muito. Porque as pessoas se apegam às informações, daqui a pouco eu chego lá, coloco alguma coisa do CJ e aquilo torna-se verdadeiro. Então, essa questão do empreguismo, essa questão do imediatismo, aí que eu volto a falar no que eu respondi ao Everton, é uma política que o clube tem que adotar. O treinador tem que chegar aqui e saber o seguinte, não, eu vou lançar porque eu tenho uma garantia da direção que eu não vou perder o emprego porque eu lancei alguns atletas. E quando fala lançar, né, CJ, não é simplesmente pegar e colocar lá, não, ele tem que ter um processo. Ele tem que estar pronto para se esse atleta subir.
Eu não posso chegar para o Rodrigo, para o Cuca e falar assim, ó, A, B e C estão prontos. E daqui a pouco não estamos. Quando eu passar para eles quem está pronto, tem que ser muito convicto. Tanto por nós da base, como o pessoal do SIGA, o pessoal do profissional, tem que estar ciente que esse atleta está pronto para subir. O que às vezes o que eu questiono é o atleta subir e só treinar. Então eu prefiro que o atleta fique na base, treinando e jogando, e que ele suba quando tem uma necessidade. Porque essa idade é a idade da treinabilidade, a idade que eles precisam treinar, eles precisam pegar lastro de treinamento para lá na frente eles aguentarem o tranco do profissional. E às vezes alguns atletas estão no profissional, mas estão sendo pouco utilizados. Isso faz com que ele perde o principal, que é a treinabilidade e jogo. Mas isso passa, assim, num contexto muito grande, às vezes uma cobrança de resultado, uma cobrança de ganhar, porque às vezes o treinador pensa, bem, mas se eu lançar A, B e C, se não der resultado eu vou ser demitido, então eu quero contratar A, B e C, já jogador experiente, que eu satisfaço a torcida, satisfaço a direção, satisfaço a imprensa. Deixa eu chamar um intervalo aqui, daqui a pouco a Lohana também tem pergunta para o Erasmo Damiani, daqui a pouco o Alê tem também. Tem pergunta chegando pelo nosso, claro, WhatsApp no 993169898. Deixa eu falar aqui do balão intragástrico. Um grande aliado, pessoal, de Belo Horizonte tem um hospital referência no tratamento de sobrepeso e também da obesidade. Se você quer se cuidar, eliminar peso com saúde, o balão intragástrico da Spatz regulável para 12 meses é um grande aliado, é um método pouquíssimo invasivo, rápido, o procedimento é rápido, no mesmo dia volta para casa e vai tocar a vida tranquilamente, normalmente, com acompanhamento do Dr. Bruno Sander, que é uma espécie de Lewis Hamilton do balão intragástrico na América Latina. O homem é bom demais. E tem um hospital que é uma referência também, que você recebe gente de cidades do interior, de outros estados e até de outros países aqui da nossa América do Sul. É uma grande referência. E muita gente não sabia que Belo Horizonte tinha um hospital referência no tratamento da obesidade e do sobrepeso. Então fale com a equipe do Dr. Bruno Sander no 98010-5000. 98010-5000. Falei de balão intragástrico para você eliminar peso com saúde e com acompanhamento do Papa do balão intragástrico, que é o Dr. Bruno Sander. 98010-5000. Intervalo é lá e cá. Na volta, Lohana Lima pergunta, a Lê também, perguntas da nossa audiência. Até já. Bom, estamos voltando aqui com o nosso 98 Esportes. Daqui a pouco, no finalzinho, tem boletim da Copa Libertadores, mas a gente segue aqui com o Erasmo Damiani, dos mais respeitados diretores de futebol de base do Brasil. Muitas perguntas por aqui. A próxima é da Lohana Lima, que chega, faz sua pergunta. Tem algumas aqui também, tem algumas chegando pela internet. Já o Alê manda também. Lohana, por gentileza. Damiani, bom dia, mais uma vez obrigada por estar aqui com a gente no 98 Esportes. Eu estava prestando bastante atenção no que você estava dizendo anteriormente sobre o receio, muitas vezes, do treinador de lançar os garotos e sobre o próprio comportamento nosso da imprensa, dos torcedores também. E eu queria te perguntar sobre a seguinte perspectiva. Muitas vezes a gente nota que, a gente fala sobre lançar garotos, mas muitas vezes a gente nota uma dificuldade até mesmo de fazer um lançamento gradativo desses meninos da base ao profissional. E quando eu digo isso, eu falo sobre, por exemplo, muitas vezes um jogo que já está decidido ali e que a gente espera uma minutagem maior para um garoto da base e ele acaba até não entrando. Isso aconteceu muito no Atlético, acontece ainda no Atlético. Por que há essa dificuldade no geral, dos clubes no geral, de fazer esse lançamento gradativo da minutagem? Muitas vezes não é chegar a lançar e já colocar de cara como titular, que é o pedido, é ir colocando gradativamente também. Por que existe essa dificuldade? E como isso é prejudicial no momento em que, por exemplo, clubes utilizam a base no desespero? No seguinte sentido, deu ruim, entre aspas, alguma situação, perdemos aqui 2 jogadores da posição, não está rendendo, chama a base. E aí coloca vários garotos de uma vez com pouca experiência e espera-se muito rendimento desses atletas que não tiveram uma minutagem gradativa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Lohana, prazer estar falando contigo. Da sua primeira pergunta, né? Que às vezes essa questão da minutagem, e aí eu vou falar como pessoa, não como
pessoa física, não como pessoa jurídica, tá? Eu também entendo que às vezes você tem que começar a oportunizar em algum momento esses meninos, esses atletas que daqui a pouco estão na relação de jogo, começarem a ter o processo de minutagem. Só que agora também vou me colocar um pouquinho na condição do treinador, que também tem outros jogadores que ele também precisa dar uma minutagem, que ele vai ter que, no momento de um jogo mais decisivo, ele vai precisar daqui a pouco de utilizar esses atletas. Então, eu entendo que algumas competições, elas são importantes para você dar essa minutagem. Eu vejo muito o campeonato estadual um laboratório para os clubes maiores começarem a utilizar esses atletas mais novos para ganhar uma minutagem. Não vou dar nomes, não vou desmerecer aqui, mas às vezes você vai enfrentar um clube que você sabe que você vai ganhar. Você tem tudo para ganhar e daqui a pouco até ganhar com um resultado bom com um plantel. Então daqui a pouco você tem que usar isso. Só que o nosso calendário ele é insano, né? E pós-pandemia o calendário, quer dizer, nós ainda estamos na pandemia, o calendário está insano. Então você tem que também entender isso aí. Eu acho que o Atlético de fevereiro até agora ele tem feito acho que 20 jogos, 22 jogos, se eu não me engano. Coloque isso, são quase 3, 4 jogos, são de 3 a 4 jogos por mês. Então tem esse problema, né? Segundo, e nisso sempre vou falar, uma política que o clube vai ter que adotar e vai ter que ficar estabelecida muito claro. No Brasil, eu digo para ti, Lohana, que o único clube que tem uma política muito definida com categoria de base é o Atlético Paranaense. Nesse processo de utilizar o atleta da base, de colocar para rodar. Os demais, todos é o que tu falou. Quando precisa, quando necessita, quando a corda está no pescoço, recorre aos meninos da base. Fluminense fez isso, apesar que o Fluminense é um clube que usa muito atletas da base, mas o Fluminense coloca muito quando está com a corda no pescoço. Palmeiras mudou um processo, está mudando um processo, mas o Palmeiras nem colocava, quer dizer, quando eu cheguei no Palmeiras em 2013 era assim também, nós não tínhamos jogadores na base no profissional, e foi mudando, foi se construindo um processo dentro do clube e hoje está aí o Palmeiras utilizando. O Santos utiliza muitos jogadores da base, mas às vezes também por uma necessidade. Só que o Santos tem uma coisa, o torcedor do Santos, ele quer o atleta da base jogando. O Jair saiu do Santos porque ele não colocou o Rodrigo e Gabigol junto. A torcida queria Rodrigo e Gabigol jogando junto, e o Jair não colocou. Então, em Santos, o torcedor quer o menino da base. E o menino entra, ele apoia, ele não vaia, ele não reclama. Um clube que tem esse processo hoje, que está começando a amadurecer muito, é o Grêmio. O próprio Internacional, que eu saí há 3 meses atrás, é um clube que, quando nós chegamos, também não se colocava atletas da base para jogar. E hoje você vê no jogo da Libertadores 3, 4 titulares atletas da base. Né? Praxedes, Caio Vidal, o Léo Borges, alguns que se não estão jogando estão no banco, estão nesse bololô de estar ali dentro. Mas o que é? O clube começou a adotar essa política, começou a ver que tem a necessidade de ter. Aí tem que ter uma paciência de todo mundo, paciência do torcedor, da imprensa, da diretoria, dos conselheiros, porque, volto a falar, ao mesmo tempo que as pessoas clamam para os meninos da base estarem no profissional, esses não têm a paciência do processo de amadurecimento desses meninos dentro do clube. Ô Damiani, a gente tem informação, e eu não quero que você entre nisso, deixa sair da boca da gente aqui, porque eu não quero te expor. Nós temos informação de que quando o São Paulo estava no clube, o São Paulo fazia o que bem entendia dentro do clube. Bem entendia em todos os aspectos. E não tinha uma voz ativa para dizer para ele, olha, querido, baixa sua bola, não é assim que a banda toca. Né? Você é um bom treinador, mas aqui tem regras que são adotadas aqui, tem propósitos que existem dentro do clube que você precisa seguir. Eu não sei se de verdade, nem se essas regras, esses propósitos, principalmente com relação ao futebol de base, se isso era apresentado, se era cobrado do São Paulo. Mas o problema maior é que quando
abrem essa condição para o treinador, que está no clube, ele coloca em risco todo o processo que está sendo feito. Se o treinador faz o que quer, ele frita, inclusive... Aliás, se o treinador do profissional faz o que quer, ele frita o diretor de base, ele frita um propósito que pode ter sido desenvolvido pelo clube, ele frita os treinadores de base também, porque todo mundo vai começar a questionar. Então, o que eu quero perguntar a você, diante dessa contextualização, é o seguinte: qual o conteúdo do relatório que o Erasmo Damiani apresenta a quem tem que apresentar? A cobrança pelo seu trabalho, Damiani, vem de quem? E baseado em quê? O que você diz? Olha, pessoal, meu relatório está aqui, vou apresentar para os homens do dinheiro, para o presidente, ó, o relatório está aqui, nós temos aqui tantos jogadores em transição, esse jogador aqui, esses jogadores aqui, esse quarteto aqui, é um quarteto que o clube precisa ficar antenado, esses meninos precisam passar pelo processo e já estarem integrados à equipe de profissionais. É assim que a banda toca, Damiani? Bem, eu não posso falar do Sampaoli porque eu peguei muito pouco, tá? Então seria leviano falar algo positivo ou negativo, né? Eu peguei o final e aí uma coisa é quando você vivencia, né? Você pode falar, olha, eu vi. Uma coisa é alguém falar para ti, aí chega só a informação de um lado, não dá para falar. Vou falar daqui, da minha chegada, né, da mudança. Eu me reporto, a primeira pessoa que eu reporto é o diretor executivo, que é o Rodrigo Caetano. Então, o Rodrigo sabe todos os passos que nós estamos fazendo, tá? E é o que também cobra, é o que mais cobra que esses processos sejam feitos conforme foi estabelecido, né? Claro que depois tem um presidente, tem os investidores. Nós fizemos uma apresentação há 20 dias atrás para os investidores do processo que nós estamos fazendo. E aí, Everton, entra isso. Quem são os jogadores que nós vemos com projeção? A cada 2 meses, só para... É até bom nós estarmos falando isso. A cada 2 meses eu faço reunião com a comissão técnica da 20 e da 17. E agora vai começar da 15, que nós estamos voltando com os atletas sub-15 a treinar. Junto a comissão técnica, os observadores, a coordenadora de captação, os funcionários envolvidos, nós analisamos jogador por jogador. A cada 2 meses, nós fazemos uma observação de como está a evolução de cada jogador. Aí nós estabelecemos critérios, cores, e daí a gente, para ver, ele é verde, é jogador em muita projeção, ele é branco, é jogador em projeção, amarelo é um jogador que ainda precisa desenvolver, e vermelho é jogador que a gente vê que não vai evoluir dentro do clube. Por que nós fazemos isso? Para chegar assim para o Rodrigo e apresentar todo mês, ó, aqui são os atletas que nós estamos acreditando. E o outro processo, Everton, que tem que acontecer, e até por experiência no Palmeiras, no Internacional, atletas que você vê em potencial, você tem que antecipar etapas. Não tem mais que ficar esperando ele ser sub-15, terminar o sub-15 para sub-16, sub-16 para sub-17 e assim consequentemente. O atleta tem que subir, tem que começar a ter um desafio maior, porque você também já deixa esse atleta mais pronto, mais rápido para o profissional. Mas o que é? São critérios que o clube estabeleceu, são metas, e eu trabalho, eu trabalho sim com alguém que fica cobrando de mim, que é o caso do Rodrigo. Então eu tenho que estabelecer o que está sendo planejado pelo clube, né? E essa cobrança, porque ela vem também de cima para baixo. O presidente cobra do Rodrigo, o Rodrigo me cobra. Não é uma coisa assim, eu faço de um jeito, o profissional faz do outro. Não. Existe um processo hoje estabelecido de cima para baixo que nós temos que cumprir isso aí. E aí sim, passar para a direção quais são os jogadores que nós acreditamos que poderão, num futuro próximo, estar vestindo a camisa do Atlético no profissional. Porque nós lidamos com o ativo do clube. CJ. Hoje, Damiani, hoje, com muito acesso, né, diferentemente de outras épocas, nós temos informações dos atletas da base, e aqui vai até um elogio à sua equipe de comunicação, ao Fabrício, que sempre nos alimenta aqui com as notícias da base, para passar para o torcedor, para que o torcedor também
antes, que tinha uma distância muito grande, tem uma proximidade maior e um entendimento. Mas para captação, para contratação, qual a sua política? O que você acredita? Se é que exista uma ciência exata nisso, é melhor captar, trazer o jogador mais jovem e você fazer um trabalho a longo prazo com esse jogador, ou, em caso do Atlético, revela pouco. Na minha opinião, o Atlético revela muito pouco pela estrutura que tem. Você chega no CT, um hotel, condição boa para o atleta, e põe pouco para jogar. E muitos resultados na base, mas não vê eles dando frutos no profissional. É melhor contratar jogador semi-pronto, pronto para estourar, e que você vai dar ele a último ano, por exemplo, de categoria de base, e ele já está pronto para ir para profissional. Qual que é melhor, se é que existe isso? Bem, a que eu gosto, que é o que me carrega meu tempo da profissão, são atletas mais novos. Você pegar esse atleta e trabalhar mais tempo. Pode ser que eu não vou colher os frutos, não seja o Damiani que vai colher os frutos, mas a sementinha foi plantada naquela administração. Eu penso muito nesse processo a longo prazo, porque você tem tempo de treinar, você tem tempo de extrair as coisas boas dos atletas. Agora, é claro que vai ter momentos, CJ, que eu sou obrigado a trazer 1, 2, 3, 4 jogadores para aquela categoria, para dar uma encorpada, para que também esses meninos evoluam. Eu sempre falo, para vender um boi eu preciso da boiada. Porque se o boi está lá bonito no pasto sozinho, tu vai passar lá 10 vezes, tu vai olhar e vai dizer, aquele boi, pô, não sei se é bonito agora. Você está com um pasto com vários bois, aquele boi te chama atenção, tu escuta, aquele boi lá é bonito, eu vou comprar. Então eu entendo assim. Agora, sou contra, mas não gosto de chegar e contratar 10, 15 jogadores do último ano, 10, 15 jogadores do penúltimo ano, não. Eu acho que nós temos que ter um processo lá de baixo. E hoje em dia, CJ, o processo está cada vez mais novo. Eu não posso mais pensar agora num menino de 12 anos, eu tenho que começar a pensar num menino de 7 anos. Eu preciso começar a trabalhar com esses meninos mais cedo. Porque a concorrência está grande, o mercado europeu hoje está pegando atleta de 16, 17 anos, não está mais pegando atleta de 21, 22 anos, é só ver as últimas compras. No Brasil, são atletas de 17 para 18 anos. Pouquíssimos são jogadores acima de 21 anos, como era antigamente. Então, nós temos que também antecipar esse processo. Eu tenho que fazer parte disso. E aí, volto a falar, pode ser que meu trabalho daqui a 2 anos não apareça, mas daqui a 4 anos vai aparecer. Eu falo muito assim, alguns meninos do Palmeiras que hoje estão aparecendo foram atletas que começaram no sub-10, sub-11 do Palmeiras, quando nós criamos a categoria sub-10, sub-13 no Palmeiras. E hoje está dando um fruto, aparecendo. Então nós temos sim que ter esse trabalho para quê? O clube tenha daqui a 6 anos, 7 anos, jogadores, diria para ter assim, que 45% são atletas formados na base. O Internacional terminou o ano de 2020 com 42% do plantel atletas oriundos da base, que é um índice altíssimo. Para um clube que há 1 ano e meio atrás tinha 14% só. Damiani, eu vou ter que fechar com você, mas eu tenho aqui uma última pergunta e eu confio no seu poder de síntese aí, 1 minutinho para você responder, que é exatamente sobre captação de gringos aí, jogadores venezuelanos, jogadores paraguaios que chegaram, e eu queria emendar, como é que é feita essa captação? Não sei se você consegue me responder em 1 minutinho, mas vamos tentar. Como é que é feita essa captação e se o clube sondou o Matias Lacava, que era um jogador que o Cruzeiro tinha interesse? Vamos lá, para ser sucinto, nós temos que estar atento ao que está acontecendo no mercado sul-americano. Não só no Brasil, mas no sul-americano. E é claro que quando você vê jogadores que jogam na seleção do seu país e que são oferecidos para nós buscamos vamos atrás das informações. Então, você abre o leque daqui a pouco de ter um atleta do Paraguai,
tendo atleta da Colômbia, tendo atleta da Venezuela, mas você vai muito atrás das informações e também hoje, como esses atletas jogaram na seleção, você também tem vídeos com a scout de buscar mais informações desse atleta. Né? Sobre o Laclava, sim, nós tivemos uma consulta, nós andamos conversando, mas nada assim de oficial, foi uma consulta ao atleta, ao clube, só que estava muito próximo do término aí da janela, né? Então a coisa não evoluiu. E também quando vaza uma informação, a coisa complica muito, né? Às vezes para ajudar ela atrapalha mais do que ela evolui. Mas nós estamos sempre atentos ao que está acontecendo no mercado sul-americano. Até porque, Everton, para encerrar, hoje nós temos uma concorrência enorme dos países, dos clubes europeus dentro da América do Sul. Hoje nós temos observadores desses clubes no Brasil e na América do Sul. Então, nós sempre estamos atentos ao que está acontecendo no nosso mundo. O Matias Lacava teve sondagem mesmo? Teve documento enviado? O jogador está em processo de transição para pintar no Atlético? Teve documento enviado, porque aquele documento que vazou consta a minha assinatura, né? E aí se consta. Agora, não passou daquilo ali, porque quando aquilo ali vazou, a coisa vazou. Então, não teve proposta ao atleta, não sei se a proposta daqui a pouco chegou ao clube, porque eu não tive uma resposta do clube, então eu não posso dizer assim, nós vamos retomar isso aí, agora fechou a janela, tem que esperar, como é que vai ser o retorno? Então, mas a proposta oficial, não, ali foi uma consulta ao clube de saber se eles abririam uma conversação ou não. Erasmo Damiani, gerente de futebol de base do Atlético, muito obrigado pelo papo, sucesso para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Everton, Lohana, CJ, estou sempre à disposição, é um prazer estar falando, me coloco sempre à disposição quando vocês precisarem. Mais uma vez, abraçando e agradecendo aqui ao grande Fabrício, da assessoria de comunicação também, do futebol de base do Atlético, faz um trabalho excepcional. Muito obrigado ao Fabrício também, muito obrigado por ter nos ajudado aí nesse papo com o Erasmo Damiani. Vamos para mais um intervalo, na volta tem boletim da Copa Libertadores